problema dos Hanovianos, sim, os da família de Bridgerton, não era o trono, era a família. Você pode derrubar um inimigo, esmagar um parlamento, você pode até governar metade da Europa, mas se um rei passa a vida inteira desconfiando do próprio filho, a única coisa que ele está construindo é o colapso da próxima geração. A Casa de Hanover governou a Inglaterra por mais de um século, mas tem um detalhe que quase ninguém fala em voz alta. Essa dinastia não vivia em guerra com o povo, vivia em guerra dentro de casa. Pai contra filho, filho contra pai, herdeiro tratado como ameaça, casamento tratado como arma política. E uma paranoia tão grande que, em vez de resolver conflito familiar como gente normal, os reis começaram a escrever leis para controlar a vida íntima da própria família. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir uma das estruturas familiares mais disfuncionais da história da monarquia britânica, porque o problema dos Hanovianos nunca foi amante, nunca foi escândalo e nunca foi moralidade pública. O problema deles sempre foi o mesmo, a relação entre pais e filhos. E toda vez que eles tentaram resolver isso com controle, vigilância e lei, eles produziram exatamente o contrário do que queriam: mais caos, mais bastardos, mais ressentimento e uma sucessão cada vez mais frágil. Quando você olha para a história de um rei isolado que odeia o próprio filho, você pode até ter a ingenuidade de chamar isso de azar, de incompatibilidade de gênios ou tragédia pessoal, mas quando você olha para os arquivos e vê 3 gerações consecutivas de reis repetindo o exato mesmo roteiro de colapso familiar, isso deixa de ser azar. Isso é um projeto estrutural mal resolvido. A Casa de Hanover não caiu porque o povo se levantou com tochas, ela apodreceu de dentro para fora, porque o sistema monárquico os ensinou que o herdeiro não era a continuação do seu sangue, o herdeiro era o homem que estava esperando você morrer. E para você entender como esse veneno foi injetado direto na veia da dinastia, a gente precisa voltar para a fundação do problema, para o homem que trouxe essa coroa no colo, o rei George I. Esse cara não era inglês, não falava inglês direito e nem estava na linha direta de sucessão do trono. É só você olhar aqui, ele só virou rei porque o parlamento inglês aprovou em 1701 uma bomba jurídica chamada Act of Settlement. A regra era simples: nunca mais um monarca católico pisaria no trono da Inglaterra. Como quase toda a família Stuart era católica naquele momento, o parlamento saiu caçando o parente protestante mais próximo da linhagem. E esse parente era justamente o eleitor alemão de Hanover, o George. Eu posso explicar melhor em outro vídeo como ele se cruza com os Stuarts, mas você pode olhar aqui. Aí o George I cruza o Canal da Mancha para assumir o império, mas a família dele não chega inteira, porque ele próprio já trazia nas costas um dos maiores escândalos domésticos da Europa, um escândalo que definiu como todos os herdeiros dali para frente seriam tratados. Antes mesmo de ser rei, ainda lá na Alemanha, o George I mandou prender a própria esposa, a Sofia Doroteia de Celle, que supostamente estava tendo um caso com um conde alemão chamado Philipp Christoph von Königsmarck. Os embaixadores mandavam cartas cifradas relatando os encontros e um belo dia o cabra desaparece. A fofoca da época jurava que o conde foi assassinado a mando do próprio George e enterrado até debaixo do piso do palácio. Prova documental nunca aconteceu, também posso contar em outro vídeo. O que importa é que após esse sumiço, o George I se divorciou da esposa, arrancou os filhos pequenos dos braços dela e trancou a mulher no castelo de Howden, com guardas na porta por 32 anos, até que ela faleceu sem nunca mais ver os filhos. E um desses filhos arrancados da mãe era o futuro rei George II. Quando o pai, George I, herdou o trono britânico em 1714, o filho foi junto para a Inglaterra, acompanhado da corte e, claro, da amante do rei. Mas presença física nunca significou afeto naquela família. O George I governava metade do tempo em Londres e metade do tempo voltando para Hanover, na Alemanha, deixando o governo nas mãos de ministros e mantendo com o filho
Uma relação fria, desconfiada e distante. O menino que tinha visto o pai prender a própria mãe cresceu dentro desse ambiente de silêncio, ressentimento e paranoia, aprendendo cedo a lição que definiria toda a dinastia. Dentro daquela família, o herdeiro não era tratado como filho, era tratado como ameaça. Tanto que a relação entre os dois chegou num nível tão tóxico que os dois passaram a liderar facções políticas rivais dentro da própria corte. O príncipe Jorge, o futuro Jorge II, começou a reunir em volta dele todos os políticos que odiavam o governo do pai. E é aqui que o problema deixa de ser um drama de terapia e vira problema de Estado, porque na cabeça do George I, o filho dele não era um herdeiro para ser treinado, o filho era uma ameaça viva. Uma lembrança constante da desonra da esposa, um cara que podia se juntar aos inimigos políticos para derrubá-lo, e podia mesmo. E o mais impressionante é que isso nunca se resolveu entre os dois. O George I passou o resto da vida brigando com o próprio filho. Não foi crise de juventude, não foi momento de tensão política que depois esfriou, foi uma guerra fria doméstica que durou décadas. Pai e herdeiro vivendo na mesma corte, cercados pelos mesmos ministros, mas operando como rivais. Isso é bem triste. Mas aí, quando você cresce dentro de uma família onde o poder funciona assim, onde o pai trata o filho como ameaça permanente, você não aprende a governar diferente, você aprende a sobreviver. E quando esse filho finalmente coloca a coroa na cabeça e vira o rei George II, ele não quebra o ciclo, ele simplesmente repete a mesma lógica contra o próprio herdeiro, o Frederick, príncipe de Gales. O rei George II entrou em guerra aberta contra o próprio filho. Ele excluía o Frederick das reuniões políticas, segurava a pensão que o príncipe tinha direito e deixava claro para a corte inteira que não confiava nele. A rainha Caroline também não escondia o desprezo. No próprio leito de morte, na frente de testemunhas, ela disse uma frase que ficou registrada nos relatos da época: "O meu filho mais velho é o maior asno, o maior mentiroso e o maior canalha." A fofoca que alguns opositores tentaram espalhar para explicar esse ódio absurdo era que o Frederick poderia ter sido trocado no nascimento ou seria bastardo, mas os registros mostram que ele era legítimo. O problema nunca foi biológico. O problema é que o rei transformou um conflito familiar num problema de Estado. Terapia neles. Eu falo que os Hanover precisavam de terapia. E quando um rei expulsa o próprio herdeiro da mesa de poder, acontece exatamente o que aconteceu na geração anterior. O filho monta um governo paralelo. O Frederick instalou sua própria corte em Leicester House. Passou a reunir ali todos os políticos, ministros caídos, lordes ambiciosos e opositores que odiavam o governo do pai. De repente, a oposição inglesa tinha um líder com sangue real, pronto para transformar a briga de família numa crise política nacional. Olha isso! Mas o auge do deboche dessa guerra doméstica aconteceu em 1737, quando Augusta de Saxe-Gotha, esposa do Frederick, entrou em trabalho de parto do primeiro filho. O protocolo real exigia que o rei e a rainha estivessem presentes. Parto de herdeiro era tratado como evento de Estado, justamente para garantir que o bebê não fosse trocado. Só que o Frederick simplesmente não confiava nos pais, então ele fez algo que parece roteiro de comédia absurda. No meio da noite, com a esposa em trabalho de parto, ele enfia ela numa carruagem e foge de Hampton Court para Londres, para impedir que o rei e a rainha, o pai e a mãe, supervisionassem o nascimento. A criança nasceu em segurança, uma menina, a princesa Sofia, mas o escândalo explodiu na corte. O rei George II fica furioso, a ruptura entre pai e filho se torna definitiva e o Frederick passa a viver afastado da corte, cercado por seus próprios aliados políticos. E a ironia histórica é perfeita. Depois de passar a vida inteira conspirando contra o pai e esperando o momento de assumir o trono, o Frederick morre repentinamente em 1751, antes do George II. O herdeiro que passou décadas tentando derrubar o próprio pai nunca chegou perto da coroa. Enfim, agora a gente entra na terceira geração, no colapso, no paradoxo moral que fez a estrutura inteira implodir. O reinado do George III. Sim, o George, da rainha Charlotte de Bridgerton, ele era filho do Frederico. E aqui o sistema entra no curto-circuito espetacular, porque o George III é o cara que olha para a sujeira de todo mundo, olha para as amantes, para o ódio público, para os escândalos,
e decide que vai consertar a monarquia. Ele vai ser o fazendeiro George, o rei da moralidade, o homem de família exemplar, o monarca cristão perfeito que nunca teve uma amante oficial. Ele se casa com a rainha Charlotte, eles fecham a porta do quarto e produzem 15 filhos, sendo 13 que chegaram à vida adulta. O problema é que o George III tenta fazer tudo certo, usando a pior ferramenta possível. Ele impõe uma moralidade rígida, asfixiante e completamente castradora em cima de uma ninhada de adolescentes com o sangue mais fervente da Europa. Ele quer ser a vitrine da família perfeita, mas o que ele entrega na prática para os próprios filhos é um regime de controle excessivo, vigilância contínua, repressão afetiva brutal, falta total de dinheiro e independência. E o pior de tudo, proibição de que eles se casassem com quem quisessem ou quando quisessem. O George III transformou o Palácio de Buckingham e o Palácio de Windsor numa panela de pressão. Ele trancou as filhas num esquema que a corte apelidou de o Convento das Freiras, impedindo que elas casassem na idade certa, porque não achava nenhum príncipe estrangeiro digno ou porque não queria perder a companhia delas, forçando mulheres adultas a viverem como crianças prisioneiras, porque ele microgerenciava cada passo, cada bebida e cada amizade dos filhos, homens e mulheres. E como sempre acontece quando você tenta controlar demais a vida íntima de uma família inteira, o negócio começou a escapar pelos cantos. Uma das filhas do George III, a princesa Sofia, e essa fofoca é muito boa, eu vou contar em outro vídeo, viveu um romance secreto com um oficial da corte chamado Thomas Garrett. A fofoca que correu Londres durante décadas é que ela teria tido um filho escondido. Nunca foi provado, mas o rumor foi forte o suficiente para perseguir a reputação dela para o resto da vida. Essa fofoca é maravilhosa, eu vou fazer o vídeo. E o escândalo era tão grande que alguns príncipes literalmente sustentavam duas famílias ao mesmo tempo. O príncipe William, futuro William IV, vivia oficialmente como membro da família real, enquanto mantinha uma casa inteira com a atriz Dorothea Jordan e 10 filhos ilegítimos. Ele tratava as crianças como filhos de verdade, pagava educação, pagava casa, mas oficialmente eles não existiam. Era uma espécie de família fantasma vivendo à sombra da coroa. Quanto mais o sistema apertava a coleira, mais a estrutura vazava pelos cantos. Se os filhos do George III não podiam ter autonomia financeira, não podiam escolher a própria carreira política e não podiam se casar de forma oficial, eles foram procurar compensação no caos, como todo filho rebelde. O herdeiro do trono, como eu já comentei nos vídeos de Bridgerton, o futuro George IV, que na época era o príncipe de Gales, virou o centro do desgosto do pai. Alcoólatra, viciado em jogo, afundado em dívidas astronômicas, que colecionava amantes, atrizes e nobres casadas. E não parou por aí. Ele casou em segredo com uma plebeia católica chamada Maria Fitzherbert, um casamento totalmente legal perante as leis do país e que, se fosse oficialmente reconhecido, tiraria dele o direito à sucessão pela lei protestante britânica. Quando finalmente ele foi obrigado a casar oficialmente por pressão política, o casamento foi um desastre público. A esposa dele, Caroline de Brunswick, foi tratada como um desprezo tão brutal que os dois praticamente se separaram depois de algumas noites, depois que ela engravidou. Dizem que só transaram 3 vezes. Décadas depois, quando George IV subiu ao trono, ele tentou impedir que ela fosse coroada rainha, e o país inteiro assistiu a um escândalo jurídico grotesco, conhecido como Trial of Queen Caroline, com acusações públicas de adultério, espionagem doméstica e um parlamento inteiro discutindo a vida íntima da família real que nunca foram provados. E é no meio desse desespero absurdo, dessa hemorragia de prestígio e moralidade, que o sistema acionou o botão de pânico e cometeu o seu maior erro jurídico. A gente precisa falar da famosa Lei de Casamentos Reais de 1772, que virou algema de todo o príncipe britânico por 2 séculos. Essa lei não nasceu de uma grande e nobre tradição medieval de pureza de linhagem, nasceu do mais puro e patético pânico doméstico. Detalhe que o estopim para a criação dessa lei não foram os próprios filhos do George, foram os irmãos. 2 príncipes da família Hanover decidiram ignorar completamente a etiqueta dinástica e casar por amor.
com mulheres que a corte considerava absolutamente inadequadas. O Duque de Cumberland, por exemplo, casou com uma viúva envolta em escândalos morais. Pouco depois, o Duque de Gloucester revelou que já estava casado secretamente com uma aristocrata considerada socialmente inferior e que ela já estava grávida. Para o George III, aquilo foi uma humilhação pública e foi nesse momento de pânico absoluto que ele decidiu colocar o Estado dentro da cama da própria família. A lei dizia basicamente o seguinte: nenhum descendente do rei George II, pai do George III, podia casar, vô do George III, poderia casar legalmente sem o consentimento prévio e explícito do monarca reinante. Se você casasse sem o selo do rei, o seu casamento seria nulo, inválido, não existia juridicamente. A sua esposa era considerada na prática uma amante perante a lei e seus filhos seriam considerados bastardos, sem direito ao nome, ao título, à herança, e quem realizasse a cerimônia estava cometendo crime grave contra o Estado. E ele achou que ia resolver, só que ferrou ainda mais e garantiu que os filhos deles tivessem casamentos oficiais tão miseráveis e odiosos que o país quase implodiu lidando com os divórcios sujos que vieram a seguir. E como se a tensão doméstica não fosse suficiente, o próprio George III, como eu já comentei, começou a apresentar graves crises mentais ao longo do reinado. Delírio, paranoia, colapsos nervosos que deixaram o país inteiro em pânico, porque ninguém sabia se o rei estava governando ou surtando. E quando George III finalmente perde a capacidade de governar de vez em 1811, o país entra oficialmente no período de Bridgerton, da regência. O filho, que ele passou a vida inteira tentando controlar, assume o poder como príncipe regente e governa o império exatamente do jeito que o pai mais temia. Mas isso é assunto para outro vídeo. De qualquer forma, o pânico dinástico explode de verdade em 1817, quando a princesa Charlotte, a única neta legítima do George III, que poderia herdar o trono, filha do George IV, morre no parto. De repente, a família real percebe que não tem herdeiro claro. O resultado foi uma corrida desesperada entre príncipes de meia-idade para casar e produzir bebês legítimos o mais rápido possível. E é dessa corrida constrangedora que nasceu a Rainha Vitória, do quarto filho sobrevivente. Tenho que contar para vocês como ela chegou ao trono mais detalhadamente, não vou esquecer. Enfim, para a gente fechar esse mapa de destruição em massa, você recolhe todos os pedaços desse quebra-cabeça e entende que a Casa de Hanover, no auge do poder naval e imperial britânico, criou uma máquina de fabricar desgraça íntima. Os hanovianos nunca, em nenhum momento da história, tiveram problemas com a existência de amantes ou o escândalo financeiro na rua. O verdadeiro problema radioativo deles, o câncer que corroeu o império de dentro para fora, era que eles tinham um problema com os próprios filhos. E toda vez que a coroa tentou resolver a falência absoluta de afeto e da confiança paterna usando o decreto de lei e a polícia do Estado, eles produziram com uma eficiência impecável exatamente o oposto daquilo que planejavam. E me conta qual desses vídeos que eu comentei aqui vocês querem que eu fale mais, que eu fale no próximo vídeo. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas se você acompanhar aqui as tabelinhas, você vai entender melhor. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, vira membro, tudo aquilo, blá, 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 blá. Eu espero você amanhã às 8 para o próximo Steph Flix.